Salve, salve, aventureiros! Vocês já pararam para pensar em como suas aventuras de Dungeons and Dragons, onde a fantasia de termos uma bag of holding para guardarmos uma imensidão de itens numa dimensão de bolso, pode ter paralelos com a ciência e astronomia? Hoje vamos explorar e descobrir como Dungeons and Dragons e a astronomia podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. Está comigo nessa? Se inscreva no canal do nosso amigo Doppler para não perder mais conteúdos interessantes que enriquecerão seu dia. Em Dungeons and Dragons, os aventureiros podem viajar entre diferentes planos de existência, cada um com suas próprias regras e habitantes únicos. No cosmos, nossas galáxias e sistemas solares são como esses planos, vastos e repletos de mistérios a serem desvendados. Vamos começar pelo plano material, o plano onde os heróis vivem suas aventuras, análogo à nossa Via Láctea. É onde as coisas são tangíveis, onde os reinos se erguem e caem e onde as lendas são forjadas. Esse plano inicial e fundamental é onde tudo se inicia, onde nós encontramos os companheiros de nosso grupo, temos nossas competições de bebidas em tavernas, compramos nossos itens iniciais e mágicos para desbravar tudo que nosso mestre de jogo criou. A Via Láctea é uma coleção de bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e buracos negros. Seu disco galáctico abriga sistemas solares como o nosso. Por outro lado, o plano material é um multiverso vibrante, onde mundos físicos coexistem com magia. Reinos, cidades e florestas se entrelaçam, criando uma teia de realidades. Em relação às leis da física e magia, no nosso mundo, a principal delas é a gravidade, que é a responsável por definir pesos de corpos, forças que nos mantêm unidos ao planeta Terra. Já em nosso plano material de RPG, a magia coexiste com leis fundamentais e sempre podem ser quebradas ou contornadas com os poderes arcanos, divinos ou profanos. Um exemplo fascinante é a simples magia de enviar mensagem que basicamente replica as comunicações por satélite e internet que temos no mundo real, só que numa escala maior por poder viajar por dimensões até o receptor. Caso tenham interesse em campanhas no espaço sideral, recomendo lerem o livro de aventuras Spelljammer. Agora pensemos no plano etéreo, um lugar de transição e mistério, onde espíritos vagam e as fronteiras entre os mundos são tênues. Isto pode ser comparado às nebulosas no espaço, vastos campos de gás e poeira onde estrelas nascem. Elas são belas, misteriosas e essenciais para a criação de novas vidas estelares. O plano etéreo é uma extensão nebulosa com baixa visibilidade dividida em dois domínios distintos, a fronteira etérea e o etéreo profundo. A fronteira etérea existe como um plano paralelo vazio aos planos material e elemental, conhecido como planos internos. Aqui, as estruturas e as características geográficas são espelhadas, mas envoltas em uma névoa cinza. Essa parte do plano etéreo é um eco vazio do plano material, sobrepondo-se, mas sem interferir. O etéreo profundo carece desses pontos de referência orientadores, com apenas névoas agitadas em todas as direções. Entretanto, os viajantes do etéreo profundo ocasionalmente verão flashes de luz que podem levá-los a locais aleatórios dentro do fronteira etérea. Embora esteja praticamente vazio, o plano etéreo não está livre de perigos. As intermináveis névoas agitadas tornam a navegação no plano uma tarefa quase impossível. Mesmo ao atravessar a fronteira etérea, os aventureiros devem tomar cuidado para não se perderem e se encontrarem na profundidade etérea sem saída. Além de se perder em meio à névoa, há outros perigos dos quais os viajantes do plano etéreo precisam estar cientes. Os ciclones de éter são poderosas tempestades de essência etérea que percorrem o etéreo profundo. Se não puderem ser evitados, esses ciclones sinuosos podem impor contratempos significativos aos viajantes do plano etéreo. Na melhor das hipóteses, ser pego em um ciclone prolongará a duração de sua viagem. Na pior das hipóteses, você pode ser arremessado para um local aleatório em um dos planos que fazem fronteira com o plano etéreo. Além dos monstros que podem ser encontrados, as nebulosas são vastas nuvens de gás, principalmente hidrogênio, hélio e poeira interestelar. Elas podem se estender por centenas de anos-luz e são frequentemente locais de intensa atividade estelar. Existem vários tipos de nebulosas, cada uma com suas características e origens distintas. Dentre os tipos de nebulosas que existem temos nebulosas de emissão que brilham com luz própria
emitida pelos átomos de gás excitados pela radiação de estrelas jovens e quentes. Um exemplo famoso é a nebulosa de Órion, um dos objetos mais brilhantes do céu e visível a olho nu. Nebulosas de reflexão que, em vez de emitir luz própria, essas nebulosas refletem a luz das estrelas próximas. A nebulosa Cabeça de Cavalo é um exemplo icônico desse tipo. O plano astral, um reino de pensamento e espírito, onde viajantes podem se mover a velocidades inimagináveis, é semelhante aos conceitos de buracos de minhoca e pontes de Einstein-Rosen na física. Esses fenômenos teóricos sugerem a possibilidade de atalhos através do espaço-tempo conectando regiões distantes do universo quase instantaneamente. Buracos de minhoca são hipotéticos túneis no tecido do espaço-tempo que poderiam conectar duas regiões distantes do universo. Pense neles como atalhos cósmicos, permitindo viagens mais rápidas do que a luz entre dois pontos no espaço. A ideia de buracos de minhoca surgiu a partir das soluções das equações de campo de Einstein na teoria da relatividade geral. Em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen propuseram a existência de pontes no espaço-tempo, agora conhecidas como pontes de Einstein-Rosen. Essas pontes, teoricamente, conectariam dois buracos negros, formando um túnel através do qual a matéria poderia, em princípio, viajar. Um buraco de minhoca típico é descrito por duas regiões chamadas bocas, conectadas por um gargalo ou túnel. A estabilidade e a navegabilidade desses túneis dependem de várias condições teóricas, incluindo a existência de matéria exótica com densidade de energia negativa para manter o túnel aberto e evitar o colapso gravitacional. As pontes de Einstein-Rosen são soluções específicas das equações de campo de Einstein, que descrevem um buraco negro conectado a um buraco branco em um universo paralelo ou em uma região distante do mesmo universo. Na teoria original, essas pontes seriam instáveis e colapsariam antes que qualquer objeto pudesse atravessá-las. Embora a teoria dos buracos de minhoca seja fascinante, existem muitos desafios para sua viabilidade prática, o que, por outro lado, em nossa aventura de Dungeons and Dragons, pode ser feita sem muitos problemas, mesmo que no ramo da fantasia. Os planos elementais, cada um dedicado a um dos 4 elementos clássicos, terra, ar, fogo e água, também encontram paralelos fascinantes. Por exemplo, o plano elemental da água pode ser comparado aos oceanos sob as superfícies geladas de luas como Europa, uma das luas de Júpiter. Essas luas abrigam vastos mares ocultos, potencialmente repletos de formas de vida alienígena. No manual de planos da 3ª edição, nos traz a descrição completa de cada uma dos planos elementais. No plano elemental da água, não havia nada profundo ou raso, nem profundezas escuras ou superfície ondulada, apenas um oceano sem fim que parecia que você estava submerso a vários pés, digamos, alguns metros, em qualquer corpo de água no plano material principal. Não havia sol, mas a própria água parecia brilhar vagamente com uma luminescência verde-azulada. Volumes de água em qualquer temperatura e salinidade poderiam ser encontrados se você soubesse onde procurar ou tivesse um guia. O modelo cosmológico da Grande Roda explicava isso pela proximidade dos planos para e quase elementais. A água se tornava fria e formava icebergs quando você se aproximava do plano do gelo. A água se tornava salobra quando você se aproximava do plano do sal. A água se tornava sedosa e viscosa quando você se aproximava do plano da gosma. A água começava a ferver quando você se aproximava do plano do vapor. Estão percebendo a similaridade aqui, amigos? É simplesmente fascinante isso, cara. Europa, uma das 79 luas conhecidas de Júpiter, destaca-se como um dos corpos mais fascinantes do sistema solar. Desde sua descoberta em 1610 por Galileu Galilei, Europa tem capturado a imaginação de cientistas e entusiastas do espaço, especialmente por seu potencial de abrigar vida. Uma das características mais intrigantes de Europa é a forte evidência de um oceano líquido abaixo de sua crosta de gelo. Esse oceano pode conter o dobro da quantidade de água encontrada em todos os oceanos da Terra juntos.
A presença de um oceano subterrâneo torna a Europa um dos lugares mais promissores para a busca de vida extraterrestre. O ambiente de Europa possui alguns dos ingredientes necessários para a vida: água líquida, energia, proveniente das marés gravitacionais e possíveis fontes hidrotermais, e compostos químicos que podem servir como nutrientes. O plano das sombras, um lugar escuro e desolado onde a luz é rarefeita, pode ser comparado à matéria escura no universo. A matéria escura é uma substância invisível que compõe cerca de 27% do universo, influenciando a gravidade e a formação de galáxias, mas permanecendo um dos maiores mistérios da ciência moderna. A impressão mais marcante e imediata que um visitante do plano das sombras experimentava era a falta de cor e luz. Nenhum sol, lua ou estrela adornava a abóbada do céu negro e escuro, e todas as coisas pareciam ter perdido a cor, deixando apenas preto e branco, que na escuridão eram mais parecidos com preto e cinza. Uma fonte de luz iluminava apenas metade da distância que normalmente iluminaria. As chamas e os incêndios emitiam menos calor, e os feitiços que lidavam com luz ou fogo eram menos previsíveis e propensos a falhar, enquanto os feitiços de sombra eram aprimorados. Por outro lado, embora não iluminasse tão longe, qualquer fonte de luz podia ser vista a uma distância até 10 vezes maior do que o alcance normal de iluminação. Tal era o contraste com a escuridão constante, semelhante a uma estrela no céu noturno. O paralelo com a matéria escura é uma forma hipotética de matéria que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-a invisível para os instrumentos de detecção tradicionais. Sua existência é inferida a partir dos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível, a radiação e a estrutura do universo. As observações da velocidade de rotação das galáxias mostram que as partes exteriores das galáxias giram mais rápido do que seria esperado apenas pela gravidade da matéria visível. Esse movimento só pode ser explicado pela presença de uma grande quantidade de matéria invisível. Por fim, temos os planos celestiais, lar de anjos e seres divinos. Podemos compará-los a exoplanetas habitáveis, mundos distantes que orbitam outras estrelas, oferecendo a promessa de novas fronteiras e talvez até novas civilizações esperando para serem descobertas. A busca por exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, tem sido uma das áreas mais excitantes e frutíferas da astronomia moderna. Entre esses exoplanetas, alguns são especialmente interessantes porque podem ter condições adequadas para abrigar vida. Esses são os chamados exoplanetas habitáveis. Além da habitabilidade potencial, a busca por bioassinaturas sinais de vida como oxigênio, metano e outras moléculas na atmosfera de exoplanetas é um objetivo crucial. Telescópios futuros como o James Webb Space Telescope e o telescópio espacial Nancy Grace Roman serão fundamentais para essa busca. Os deuses em Dungeons and Dragons influenciam o destino dos mortais, assim como as constelações têm sido guias e inspiração para as civilizações humanas por milênios. Desde os primórdios, o céu noturno tem sido um palco para histórias e mitologias. Vamos começar com Pelor, o deus do sol e da cura. Ele pode ser comparado a Órion, uma das constelações mais conhecidas. Órion era um caçador na mitologia grega, e suas estrelas brilham intensamente no céu, assim como o sol de Pelor ilumina o caminho dos seus devotos. Assim como Órion guia os navegantes, Pelor guia seus seguidores através das trevas. Selûne, a deusa da lua e dos sonhos, é outra figura fascinante. Na vida real, a lua tem sido central para muitas culturas, influenciando calendários, marés e até mesmo mitos de transformação, como os lobisomens. Selûne representa esses aspectos misteriosos e cíclicos da lua, conectando os mundos de fantasia e realidade.
Deuses caóticos como Taris-Dum, o deus acorrentado da destruição, podem ser comparados à constelação de Hidra. Na mitologia grega, a Hidra era um monstro de múltiplas cabeças que devastava tudo em seu caminho. No céu, a constelação de Hidra é a maior e se estende por uma vasta área, lembrando-nos do caos e da destruição que pode se espalhar se não for contido. Moradin, o deus dos anões e da forja, pode ser comparado à Ursa Maior, também conhecida como a Grande Ursa. Na mitologia nórdica, essa constelação é associada ao deus Thor, que, como Moradin, é um patrono dos trabalhadores e artesãos. As estrelas da Ursa Maior formam a famosa Big Dipper, que tem sido usada como uma ferramenta de orientação por séculos, assim como as forjas de Moradin guiam os anões. Tanto em Dungeons and Dragons quanto na astronomia, a exploração é uma parte fundamental. Cada dungeon é um desafio desconhecido, assim como cada nova missão espacial. Descobrir um novo planeta pode ser tão emocionante quanto encontrar um artefato mágico. Ambos os mundos nos ensinam que a verdadeira aventura está em descobrir o desconhecido. Imagine um grupo de aventureiros em Dungeons and Dragons, desbravando um antigo templo perdido no coração de uma floresta inexplorada. Cada passo é dado com cautela, pois a próxima sala pode estar repleta de armadilhas mortais ou abrigar um guardião adormecido por séculos. Com suas tochas iluminando as sombras, eles avançam, guiados por um mapa antigo que promete riquezas inimagináveis e segredos esquecidos. A tensão é palpável, e a adrenalina corre solta à medida que descobrem inscrições antigas nas paredes, revelando fragmentos de uma civilização há muito tempo extinta. Agora transportemo-nos para a realidade, onde astronautas estão em uma missão para explorar Marte, o planeta vermelho. Depois de uma jornada de meses através do espaço, a equipe finalmente pousa em solo marciano. Eles vestem seus trajes espaciais e dão seus primeiros passos em um terreno alienígena. Equipados com instrumentos científicos de ponta, eles começam a coletar amostras de solo e rochas, procurando sinais de água e vida passada. Cada dado coletado é um pedaço vital de informação que pode responder à pergunta fundamental sobre se Marte já abrigou vida. A magia pode parecer distante da ciência, mas ambas lidam com o inexplicável. Assim como um mago manipula a magia arcana, os cientistas estudam as forças invisíveis que governam o universo. Fenômenos como buracos negros, supernovas e matéria escura são tão fascinantes quanto qualquer feitiço. E lhes deixo com meu colega Pedro Loz, nosso eterno mago do grupo. Acharam que eu nunca ia aparecer aqui, né? Pois vamos lá. Vamos começar com a magia de teleporte. Em Dungeons and Dragons, um mago pode se transportar instantaneamente para qualquer lugar que conheça bem, atravessando vastas distâncias em um piscar de olhos. No mundo real, temos o conceito de buracos de minhoca, hipotéticas passagens através do espaço-tempo que poderiam conectar pontos distantes do universo instantaneamente. Embora ainda não confirmados pela ciência, os buracos de minhoca representam uma ideia fascinante de viagem instantânea que ecoa o conceito de teleporte. A nossa tão amada mão mágica permite a um mago manipular objetos à distância, usando uma mão invisível feita de energia arcana. Na física, podemos comparar isso com a tecnologia de manipulação remota e telepresença, como braços robóticos controlados à distância. Esses dispositivos permitem que cirurgiões realizem operações complexas em ambientes estéreis ou perigosos, ou que técnicos manipulem equipamentos em locais inacessíveis. E não podemos deixar de falar da grandiosa bola de fogo, onde o mago cria uma explosão de chamas que incinera tudo ao seu redor. No universo, temos eventos cataclísmicos como supernovas, onde estrelas explodem, liberando uma quantidade colossal de energia e luz. Embora em escalas diferentes, ambos representam a liberação súbita e destrutiva de energia, é fascinante. Os druidas podem usar controlar o clima para alterar as condições atmosféricas, invocando tempestades ou acalmando os céus. Na vida real, a modificação climática, como a semeadura de nuvens, permite aos cientistas influenciar o clima, provocando chuva em áreas secas ou dissipando nevoeiros densos. Mesmo com métodos diferentes, a essência de manipular o clima para atender às necessidades está presente em ambos os casos. Mesmo que magia e a ciência possam parecer domínios distintos, ambos buscam entender e manipular as forças do universo. A magia oferece uma janela para o que poderia ser,
enquanto a ciência nos mostra o que é possível. Em ambos os mundos, a busca pelo conhecimento e pelo controle das forças naturais continua a inspirar e maravilhar. As histórias e mitos têm sido a espinha dorsal de todas as culturas ao longo da história, e Dungeons & Dragons se inspira profundamente nessa tradição. Assim como os antigos mitos de Hércules, Gilgamesh e Beowulf, os contos de heróis em RPG são preenchidos com jornadas épicas, batalhas contra criaturas míticas e a busca incessante por justiça e glória. Em Dungeons & Dragons, jogadores criam e vivenciam suas próprias sagas, tecendo narrativas ricas e complexas que refletem os temas universais de coragem, sacrifício e triunfo. Da mesma forma, as histórias da vida real, como as aventuras dos exploradores antigos ou as descobertas revolucionárias dos cientistas modernos, ressoam com a mesma paixão pela descoberta e superação. Essas histórias, tanto no jogo quanto na realidade, são repletas de personagens inspiradores que enfrentam desafios aparentemente intransponíveis e emergem vitoriosos, deixando legados duradouros. Seja derrotando dragões ou desvendando os segredos do cosmos, a essência dessas narrativas reside na perseverança e no espírito indomável do ser humano. Ao entrelaçar os mundos de RPG e a realidade, vemos que, no fundo, todos nós buscamos compreender nosso lugar no universo e deixar nossa marca na história. E assim, como os heróis de Dungeons & Dragons ou qualquer outro RPG olham para o horizonte em busca da próxima grande aventura, nós também olhamos para o cosmos, maravilhados com os segredos que ainda aguardam serem descobertos. Porque no fim das contas, seja na fantasia ou na realidade, a verdadeira magia está na jornada. Muito obrigado e até a próxima.